Olá, meus queridos amigos, que prazer, que alegria poder deixar esta mensagem, este vídeo com todos vocês. Aqui faz frio. Aliás, eu estou neste lugar tão gostoso e aconchegante, é La Causerie, é o centro cultural que eu e a Jo, pela graça de Deus, temos tido oportunidade de desenvolver tantos projetos e trabalhos. Há 4, 5 igrejas que estão por trás deste lugar. Eu estava em contato com eles desde o tempo que morávamos no Japão, até que finalmente, pela graça de Deus, nós conseguimos ter este lugar. É um contrato gratuito que nos cederam. A pessoa responsável viu tantos projetos que nós estamos desenvolvendo em Lyon. Hoje são quase 4.000 membros, são cerca de 16 projetos e, claro, a maioria deles estão no Zoom, mas eu estou aqui, na realidade hoje, inclusive esperando alguns voluntários franceses, porque às sextas-feiras a gente tem esses voluntários franceses que eu organizo e convidei para poder estar praticando francês com os imigrantes, com os estrangeiros em geral e refugiados. Pois bem, dito isto, sendo que vocês ouviram o sino tocando da igreja aqui do lado, eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre Jesus explica amor. Que maravilha! Quando o Antônio me disse sobre o tema, eu pensei, ora, 20 minutos não serão suficientes. Talvez a gente faria uma série de semanas, de meses, ou o ano inteiro falando sobre Jesus explica amor e não seria de fato suficiente. Agora, olha aqui para mim. Falar sobre Jesus explica amor é falar sobre os evangelhos. Jesus explica amor quando eu leio as parábolas. Jesus explica amor quando eu faço essa viagem para dentro das cartas dos apóstolos que foram impactados pelo amor de Jesus e os seus ensinamentos. Jesus explica amor na prática. Jesus explica amor nele mesmo, dizendo, olhem para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, olhem para mim, porque se vocês querem provar e experimentar o amor do Pai, o amor de Deus, olhem para mim, porque na realidade Ele é o amor encarnado. O Verbo de Deus se fez carne, tabernaculou, habitou no meio de nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor persevera, o amor é resiliente, ainda que haja uma sirene ali atrás e querendo lutar contra, você persevera, você constrói um dia de cada vez, você vive a intensidade da graça de Deus pelo poder do Espírito Santo, vivendo este amor, respirando amor, transpirando amor, verbalizando amor, agindo em amor. Ora, isto posto, me vem à mente o fato de que Jesus dissera sobre amar a Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta é a expressão sublime. Este é um ensinamento que tem a ver com o princípio da vida, lei da vida. Olha, se eu digo que eu amo a Deus, eu não amo a Deus somente com os meus olhos fechados, levantando as minhas mãos todos os domingos, quando eu vou num templo chamado igreja. Não, eu amo a Deus com os olhos abertos, com consciência, com os nervos expostos, olhando para mim mesmo, tendo esta consciência absoluta do significado do ser humano, da self-esteem,
da autoestima, não do narcisismo, não da mediocridade, não da polarização, mas este ser chamado eu, que vive com equilíbrio, que vive com gratidão, que vive com ações de graças, que vive olhando para o alto, amando a Deus, se aceitando como forma de gratidão, se amando, não dizendo como a canção que quando eu era adolescente, né, eu ouvia, né, eu me amo, não posso mais viver. Não, nada disso. É amar com equilíbrio, é amar com consciência, não é paixão, não é doença, não é filmes hollywoodianos, não é nada disto, não, as 1001 noites de Bagdá, não é uma novela das 8 da Globo, nem tantas novelas mexicanas, não tem a ver com este amor erótico, doentio, não tem a ver com este amor, porque não é, o Eros tem o seu equilíbrio, tem a sua paixão, e até mesmo a paixão, no sentido do Eros, tem o seu limite. Eu me lembro quando eu estava apaixonado pela Jo, e ela morava na Bélgica e eu na Espanha, era aquele amor que tinha sua paixão, e depois nos casamos e a paixão foi tomando lugar a um amor de decisão. E graças a Deus a paixão ainda está nos nossos corações, mas eu não estou falando do amor eros, eu estou falando do amor incondicional, eu estou falando de um amor fraternal, eu estou falando de um amor que tem a ver com uma decisão. Não é apenas quando eu me arrepio que eu amo. Não é apenas quando eu recebo uma visão do anjo Gabriel ou Miguel e eu saio amando refugiados, imigrantes, acolhendo a viúva, o pobre. Não, nada disso. Ora, Jesus me ensina a amar com uma maneira de decisão. Não tem a ver com Hollywood, não tem a ver com as 1001 noites de Bagdá, tem a ver com o fato de que eu recebi o amor de Deus, com arrepio ou sem arrepio, mas essa consciência de pôr o pé num caminho. O amor é um caminho, é o caminho sobremodo excelente. Ora, são os reflexos e os ecos dos ensinamentos de Jesus e a maneira como ele viveu que faz Paulo transbordar e escrever tanto sobre este amor. Pois bem, qual o melhor capítulo para expressar este amor do que o capítulo 13 de 1 Coríntios? Nós sabemos, é o capítulo mais belo, lindo, formoso, mais explicitamente gritante no que tange e se refere ao amor. É um caminho sobremodo excelente. Não é um sprint, uma corrida de 100 metros rasos. Não, é uma maratona, é um caminho. Você coloca o pé no caminho. Você entende que as profecias são maravilhosas, mas elas são deixadas, porque eu quero perseguir o amor. Os dons espirituais são fascinantemente sobrenaturais e bom para o corpo de Cristo, e bom também para que o outro que não é do corpo de Cristo ainda, ou ainda não se viu no corpo de Cristo, se veja e se perceba e se enxergue como parte do corpo de Cristo, seja os dons de cura, seja o evangelismo, seja aquele que tem a capacidade, a eloquência para ministrar a palavra de Deus e o ensino, seja visões, seja lá o dom que for listado em 1 Coríntios 12, né, e 14 também, porque o sanduíche é este, é o caminho sobremodo excelente, é o amor, é a via que eu e você temos que agarrar, porque até a fé e a esperança são colocadas em segundo plano quando a gente fala desse amor que Jesus nos ensina. Agora, olha aqui para mim, eu estou falando há quase 10 minutos e olha só, eu nem programei,
Nada disto daquilo que foi falado. É só o preâmbulo, é só a introdução, mas não fique assustado. Eu não quero gastar mais do que 20 minutos e eu gostaria apenas de ler o texto que está no meu coração, e eu li com vocês, eu acredito que há uns 5 anos atrás, é a parábola do bom samaritano. Até hoje eu me lembro. Antônio, você se lembra? O Antônio fez um comentário e falara: olha só, esse levita, ele estava atrasado para poder ensaiar no ensaio, e por isso que ele não ajudou o camarada que estava ali entre Jericó, né, e Jerusalém, caído, e este levita estava atrasado para ir ao ensaio. Ele deveria ter parado. Eu nunca mais me esqueci, Antônio, do teu comentário fantástico. Vamos ler? Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, fique comigo um pouquinho mais. Eu sei que com este momento, esta era de Zoom, de Google Meetups, a atenção vai para tudo quanto é lugar, mas fica aqui comigo. Eu também estou cansado da internet, do Zoom, das reuniões. Às vezes eu tenho que fazer 4, 5 reuniões no mesmo dia, mas pela graça de Deus nós estamos juntos e temos no mínimo esta oportunidade de se conectar, eu aqui na França e vocês aí nos Estados Unidos. Diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com um intuito, com um objetivo maquiavélico, maldoso. Ele sabia o que estava fazendo, do que havia planejado e pensado, de pôr Jesus em provas. E disse-lhe: mestre, olha só a falsidade, hein? Mestre, meu querido mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pois bem, Jesus diz, aliás, Jesus lhe fez uma outra pergunta, eu gosto disto. Versículo 26, então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Você não sabe? Você estuda, você sabe, você conhece a lei. Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Você sabe. Eu gosto disso. Eu acho fascinante. Faze isto e viverás. Poderia ter acabado aqui esse discurso. Faze isto e viverás. É simples assim. Você sabe o que deve fazer, portanto faça-o. Ele, porém, querendo justificar-se, é onde entra a questão do ego, onde entra o ser humano querendo se justificar, querendo encontrar pelo em ovo, diria a mamãe. Nada disto, para, você já sabe. Não, don't mess up. Por favor, apenas faça aquilo que você já sabe, que você estudou, que você teorizou. Tem que virar prática. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, ele sabia o que tinha que fazer. Talvez ele estava descendo do templo. Não é por acaso, não é coincidência que Jesus conta esta parábola dizendo que esse sacerdote descera de Jerusalém. Talvez havia pregado sobre amor, talvez ele havia falado sobre ajudar o próximo caído, mas diz que vendo-o passou de largo. Semelhantemente, do mesmo modo, é fantástico, é realmente algo que me faz pensar como Jesus traz e trata de temas como este, fala de amor de uma maneira tão singela, simples e óbvia. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também, preste atenção, é um texto autoexplicativo, não há necessidade de muitas exegeses, não há necessidade de eu te levar ao conteúdo do grego. Em português fica claro, é claro,
também passou de largo. E certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. O samaritano, que era de segunda classe, visto pelos judeus, os samaritanos, que eram esta raça um pouco híbrida, que era a mistura dos judeus e os assírios, que haviam invadido o reino norte de Israel, que na realidade havia criado esta nova cultura, esta nova raça, e eles eram enxergados pelos judeus, como havia dito, de segunda classe. Eles eram vistos como os idólatras, eles eram vistos não mais como esta raça ariana, judaica, mas eles haviam se hibridizado, mas mesmo assim, porém, apesar de, foi este indivíduo que se compadeceu, que viu, que não apenas viu, não apenas sentiu, mas se tornou prática. Head, heart, hands. A nossa teologia tem que visitar o nosso coração, de modo que deve desembocar em uma atitude prática, uma atitude que tem a ver com gente, uma atitude que tem a ver com catar piolho de cabeça de doente, de tratar feridas, tem a ver com ação. O amor nos leva à ação. A teologia nos leva à prática, a uma ação. Ah, que maravilha! No versículo 34, o texto segue dizendo e prossegue: chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. O que usou de misericórdia para com ele. Olha aqui para mim, por favor. Eu quero ser muito simples. Eu já tenho sido simples nestes 17 minutos que eu estou vendo, que eu tenho conversado com vocês. Ora, eu quero falar 2 coisinhas desse texto. Em primeiro lugar, é imprescindível, é uma questão sine qua non, você entender que a nossa ortodoxia deve virar ortopraxia. Você pode repetir isto comigo? A nossa ortodoxia deve virar ortopraxia. Eu posso falar de Deus, mas eu tenho que viver Deus. Eu posso estudar a Deus, mas eu tenho que praticar a Deus. Eu posso discursar sobre misericórdia e compaixão, mas misericórdia e compaixão não se brincam. Eu tenho 8 bilhões de oportunidades para expressar e desembocar compaixão, amor, Deus, misericórdia, porque hoje nós temos quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Dito isto, guarde em nome de Jesus. A nossa ortodoxia deve virar ortopraxia. Em segundo lugar, o amor é uma decisão. Eu tenho que decidir. Eu não apenas tenho que ver, mas eu tenho que fazer. Eu não apenas tenho que sentir, mas eu tenho que colocar a mão na massa. Eu não apenas, e se eu sentir algo no meu coração, aquela doce presença santa, eu vou e faço. Mas se eu não sentir, eu vou e faço do mesmo jeito. Eu posso estar descendo de Jerusalém, eu posso estar indo para Jerusalém, eu posso estar saindo do templo ou não, eu posso estar até atrasado para o meu ensaio. Eu tenho que acolher ao meu próximo, porque eu amo a Deus quando eu amo ao meu próximo. Esse é o ensinamento mais simples e básico de Jesus. Agora olha aqui, eu já estou terminando. Eu gostaria apenas de dizer que me faz lembrar, Jesus explica amor, e olhando para a vida dos discípulos e dos apóstolos, sobretudo o apóstolo Paulo, eu dizia em 1 Coríntios capítulo 13, que é o texto mais absolutamente fantástico do Novo Testamento sobre o amor. Eu me lembro da igreja de Éfeso, por exemplo. Você se lembra
como ela nasceu, se você faz esta viagem rapidamente no livro de Atos, no capítulo 18, 19, você vai perceber. Ora, o apóstolo Paulo ele sai de Corinto e ele vai a Éfeso. E ele fica alguns meses, 2, 3 meses em Éfeso, e esta igreja nasce. E depois ele retorna. Esta segunda viagem, esta segunda visita, o apóstolo Paulo ele fica na cidade de Éfeso, e na realidade é o lugar que ele mais ficou e permaneceu, de todos os lugares que ele passara a visitar e pregar o evangelho e plantar igrejas. Bom, dito isto, a gente lê que por basicamente 2 anos, na escola de Tirano, já pode imaginar, você já pensou? 2 anos por 3 horas todos os dias, o apóstolo Paulo pregando. Eu não perderia um dia ouvindo o apóstolo Paulo pregando com ênfase o amor de Deus. E mais do que isto, milagres começaram a acontecer. Diz o texto que havia demônios saindo pela culatra, e era uma coisa maravilhosa, e conversões em massa, aquele avivamento, aquela condição sobrenatural que visitou aquele lugar, que indivíduos começaram a vir e se converter e a queimar os seus livros de magia, de feitiçaria. E mais ainda, diz o texto que tanto judeus como gregos em toda a Ásia Menor ouviram sobre Deus, sobre as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, o amor sublime de Deus através da vida de Paulo, pregando na escola de Tirano. Ora, por 2 anos. E por que eu estou dizendo isso? Porque esta igreja foi plantada, com poder, uma igreja viva, cheia de amor, cheia de milagres, cheia de unção. E existia também Apolo em Éfeso, este pregador eloquente, intérprete das escrituras. Existia também, passara por Éfeso, Timóteo, garotão jovem, e o seu mentor era o apóstolo Paulo, cheio de amor, de vigor. E João, mais expressão de amor do que João, o amado, fora um dos pastores também da igreja de Éfeso. Nós tínhamos Priscila, nós tínhamos Áquila, e segundo a tradição, até Maria, mãe de Jesus, ela foi enterrada, inclusive em Éfeso, na cidade. Vocês se lembram quando Jesus disse a João, a Maria: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe? Pois bem, segundo a tradição, o apóstolo João toma Maria, vai cuidar dela, e eles terminam em Éfeso. E ela participa da igreja de Éfeso. Você já imaginou sentar do lado da mãe de Jesus numa reunião? Mais amor do que isso? Seria impossível. Estas figuras, o apóstolo Paulo, Apolo, João, Priscila, Áquila, Timóteo, Maria. No entanto, talvez você me diga: por que você está fazendo essa viagem, Fábio? O que tem a ver tudo isto? Jesus explica amor. Agora a situação de Éfeso, comigo aqui em Tampa, ou em qualquer lugar que você possa estar ouvindo esta mensagem. No entanto, apesar de tanto amor, a gente sabe que Jesus, ele aparece a João, o apóstolo, na ilha de Patmos. Estava exilado, Patmos que hoje se encontra na Grécia. E ele aparece para dizer: a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Ora, um dos textos mais fantásticos que eu gosto em particular tem a ver com a versão Message em inglês, que diz: you walked away from me. Why? From your first love. Why? Você se afastou de mim, você se afastou do primeiro amor. Por quê? Porque vocês deixaram que isto acontecesse. Olha aqui, eu estou em Lyon. Lyon, na realidade, traz uma das histórias mais fascinantes que uma vez ao mês eu conto no meu walking tour. No ano 177, 48 mártires foram martirizados aqui do lado, no teatro construído no ano 19, para o culto ao imperador, para honrar a Tibérios. Tibérios fora contemporâneo de Jesus, isto no ano 19 do primeiro século, tá? E no ano 177, 48 mártires, eles foram mortos.
porque eles decidiram dizer: Jesus é o meu Cúrios, não César. Jesus é o meu Senhor, não César. E eles foram mortos. Eles foram tidos como ateus, porque eles não seguiam a nenhum deus grego nem romano e, sobretudo, não se dobravam a César, o imperador romano. O ano 177 é antes do século IV, do ano 313, onde no Edito de Milão, Constantino diz que a religião cristã seria a religião do império. Pois bem, eu estou falando de um período onde as pessoas se reuniam nos pátios, onde as pessoas e os indivíduos se reuniam nas casas. Esta era a igreja. Pois bem, dito isto, depois da morte desses 48 mártires, Irineu de Lyon tomou conta desta comunidade, se tornou o bispo. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou fazendo essa viagem? Porque Irineu de Lyon era discípulo de Policarpo. Policarpo também fora martirizado em Esmirna, uma destas igrejas do Apocalipse que a gente conhece, que a gente encontra. Mas Policarpo fora um dos discípulos do apóstolo João. É por isso que eu estou fazendo esta viagem. Nós estamos falando de cerca de 70, 80 anos, basicamente, depois da morte do apóstolo João. Lyon, que é a igreja mais antiga, ou a comunidade cristã mais antiga da França, tem raízes e sementes em Éfeso, tem raízes e sementes na vida do apóstolo João. É uma igreja joanina, a igreja de Lyon. Mas por que eu estou falando isto? Porque a igreja de Lyon, a igreja da França, perdeu o seu primeiro amor. E eu estou num país, num lugar pós-cristão, eu estou num lugar que é considerado um dos lugares mais ateístas do mundo. E se aconteceu com Lyon, se aconteceu com a França, e se aconteceu com Éfeso, pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer com a tua comunidade, pode acontecer como tem acontecido com milhares de comunidades, pastores e líderes, e gente que começou amando a Jesus, mas perdeu o primeiro amor. E fala, bonjour. Eu termino essa história já, porque o pessoal já está chegando. Até breve. Tchau. Voltei, meus queridos, apenas para dizer que eu tenho visto missionários que estão burnout, estão já cansados porque eles perderam o primeiro amor. Eu tenho conhecido pastores que perderam o primeiro amor. Talvez você conheça alguém que durante esse período de pandemia está perguntando: por que Deus? Por que está acontecendo isto? Eu vejo isso toda hora, todos os dias. Talvez esta senhora está com o seu amor por Jesus fading away, e vai se dissipando e vai perdendo gradativamente. Talvez algum teólogo está lendo sobre Deus todos os dias, lê sobre Deus, mas já perdeu aquela capacidade de ir aos evangelhos, de ir aos salmos, de parar, de ficar quieto, de ouvir o seu coração, de ouvir a Deus, de ouvir no silêncio a voz e o sussurro de Deus. Olha só, para terminar, eu mesmo estou neste Masters, MD, Masters em Divindade. Parece chique, né? Teve outro dia que eu tive que ler 5 livros em 6 dias. Centenas de páginas eu tenho que ler. E outro dia eu disse a Jô, é por isso que eu vejo tanto teólogo que surta. É por isso que eu vejo que tanto teólogo que fica estudando Deus, e não vive a experiência da comunidade, da igreja, de abraçar gente, de acolher o pobre, o caído, o órfão, a viúva, porque apenas se depara em tanto livro de teologia. A teologia estuda Deus, e ele é tirado da vida do encontro entre Jerusalém e Jericó, porque você surta. É a síndrome de um narcisismo quase que irreversível. Você se luciferianiza, estudando Deus, conhecendo Deus e a teologia, e o teu coração está frio. Você não vive mais ortopraxia nenhuma, você só debate questões teológicas, você escreve 10 páginas sobre Deus, mas o teu coração está gelado. Não existe igreja, não existe comunidade, não existe, porque você perdeu. Talvez você esteja me ouvindo. Hoje você esteja sentindo isto.
você perdeu o teu primeiro amor. Você olha para trás e fica imaginando como foi bom, como eu amei, como eu ajudei o meu próximo, como eu abracei, como eu tive carinho. Mas hoje eu te convido a você abrir o teu coração e receber esta palavra de fé, de esperança. Agasalhe o amor e viva este primeiro amor novamente, porque ele está disponível para você aqui e agora. Um beijo grande a todos vocês e até a próxima. Bye, bye.